Boa noite, pessoal. Alegria poder participar hoje com vocês aqui desse fórum. Quero agradecer o convite, porque sim, embora pastor dessa igreja, eu fui convidado a trazer essa reflexão. Então agradeço aí a generosidade do convite, da organização desse fórum de jovens. Como disse o Renan, acontece quinzenalmente, sempre um ambiente aí para jovens e jovens adultos da nossa comunidade, mas obviamente por se tratar de uma temática hoje um tanto oportuna, urgente, densa e complexa, nós fizemos questão de abrir esse convite para outras pessoas. Então você que não faz parte desse fórum, desses encontros habitualmente, veio aqui especificamente para pensar conosco a partir dessa temática, minhas boas-vindas. Tá? E nós vamos tentar pensar. Já está aqui? Não? Vamos lá. Agora sim. Eu quero falar hoje sobre revolução afetiva e hipersexualização. Eu quero estabelecer algumas bases aqui práticas. Eu quero deixar claro desde o início que isso não é um sermão, não é uma pregação. É uma palestra. É uma reflexão, é uma provocação sociológica, filosófica, obviamente fundamentada em cosmovisão cristã. Tudo aquilo que a gente vai falar vem a partir de uma leitura histórico-sociológica, mas, obviamente, a partir de uma leitura cristã dessa história. Tá? É claro que eu vou estabelecer aqui um crivo de um referencial bíblico-teológico a partir de Gênesis, mas eu vou ler esse texto apenas como referencial e aí a gente vai conversar sobre várias coisas. Eu não terei tempo de falar tanto quanto gostaria da hipersexualização da sociedade. Quem sabe a gente pode falar sobre isso em um outro momento. Eu vou começar falando disso e aí a gente vai para o campo da revolução afetiva. Afinal, definir criteriosamente o que nós estamos chamando de revolução afetiva e o que isso tem a ver com a gente. Se der tudo certo e eu conseguir falar tudo o que eu tenho para falar no tempo que me cabe, porque eu tenho muita coisa e pouco tempo, se der tudo certo, ao final eu vou abrir, microfone aberto, perguntas e respostas. Você pode perguntar o que você quiser sobre essas temáticas e eu estou aqui para responder ou fingir que respondo, tá bom? Então é isso. Mas eu queria orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe nesse tempo de reflexão e de partilha. Deus, obrigado, muito obrigado por esse momento onde nós estamos aqui para refletir a partir da visão cristã da vida e onde nós estamos aqui também para elaborar questionamentos e tentar responder a algumas angústias dessa sociedade contemporânea com todas as suas complexidades que nós temos percebido, discernido e vivido. Nos ajuda como cristãos a compreender aquilo que está em voga, quais são os perigos, quais são os desafios e quais são as oportunidades que cabem a nós como igreja do Senhor nesse tempo em que nós vivemos. Nós te pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós vivemos em um tempo de hipersexualização. O que é isso afinal? Hipersexualização, como a expressão já diz, é um termo que vai falar de uma sociedade com ênfase na sexualidade de modo exacerbado. Isso nem sempre se trata de algo explicitamente sexual, aí que é o primeiro pulo do gato, porque a hipersexualização ela está sobretudo pautada nas subjetividades. Ou seja, é aquilo que alguns poderiam chamar de uma banalização da sexualidade, o uso dos estereótipos sexuais, a ideia da objetificação feminina, a ideia da sexualização infantil. E muito da nossa cultura, não se engane, ela é formativa nesse sentido. Ou seja, nada é neutro. Tá? Eu acho que é a primeira base que nós precisamos estabelecer. Nada é neutro na cultura e a cultura é profundamente religiosa. Inclusive, essa conceituação de uma cultura neutra, onde a religião ela é rechaçada à esfera privada e ela não tem fala ou lugar de fala, como tem muito se dito, no ambiente público, isso é uma grande mentira. Toda cultura ela tem seus aspectos religiosos, os seus postes ídolos, os seus pressupostos fundamentais, e ela tem, em certo sentido, um paraíso vindouro. Ou seja, diferentes culturas elas têm suas utopias, elas têm esse lugar de chegada, elas têm um ideal do que é o paraíso.
tá? Seja, por exemplo, se a gente falar de uma questão econômica, existe uma teoria econômica que diz que a partir da produção do capital e da riqueza, todos nós poderemos viver uma vida digna, adequada, e esse é o paraíso. Outra, a partir do materialismo dialético, vai dizer que nós temos que sim produzir riquezas, produzir capital, mas quando chegar ao ápice dessa produção de riquezas, nós temos que dividir essas riquezas para que então haja uma sociedade igualitária. Veja que as duas dinâmicas são religiosas. Os dois seres, os dois pensadores, as duas culturas econômicas, elas querem um destino, um paraíso para chamar de seu. Então, a nossa cultura é formativa, a gente não pode se enganar. Existe um papel da música na cultura pop, que molda a maneira como a gente pensa e se comporta. Existe a grande mídia, existe a indústria da moda, existem os filmes, existe a indústria pornográfica, uma indústria multibilionária que vai moldando também a maneira como a sociedade pensa, age e reage. E conceitos, como eu falei, como a sexualização infantil, por exemplo, eles são banalizados a partir de alguns meios, sobretudo das redes sociais. Então, eu quero ler aqui com vocês essa citação da Maria Vélez. Ela é uma psicóloga especializada em neurociência, co-diretora do curso de pós-graduação em neuropsicologia clínica da Universidade de Almeria. Olha o que ela diz sobre a hipersexualização da nossa sociedade. Ela fala assim: a hipersexualização influencia a percepção dos mais jovens acerca da sexualidade. Na verdade, a enorme quantidade que é disponibilizada publicamente gera uma compreensão distorcida de relações de gênero em idades cada vez mais precoces. Em suma, a hipersexualização está tão arraigada em nossa sociedade que não estamos cientes de todas as vezes em que nos deparamos com ela. É preciso abrir os olhos e criticar esse tipo de valores e reconhecimentos que só fazem mal às pessoas e à sociedade. Eu nem sei se ela é cristã, tá? É uma pensadora. Perpetuando desigualdades e complexos. É preciso combatê-la, principalmente quando atinge meninos e meninas, pois ao acelerar sua sexualização, adulteramos a sua infância e os condenamos às demandas dos adultos que eles ainda não estão preparados para enfrentar. Eu creio que mesmo nós, sendo cristãos, eu creio que eu estou numa audiência majoritariamente, se não plenamente cristã, nós podemos ter a tendência de ficarmos confusos por aquilo que são as águas turvas da cultura. Ou seja, é por isso que a gente precisa voltar para o padrão criacional, para o livro dos princípios. E aí sim, eu gostaria de deixar como marco referencial bíblico-teológico o texto de Gênesis 1, 27 e 28. Ele diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Esse é um livro dos princípios, porque não apenas ele relata o início de todas as coisas, mas é um livro de princípios, porque ele estabelece regulações, ele estabelece realidades normativas. Então, no livro do Gênesis, nós somos confrontados ou apresentados a um Deus que é criador dos céus e da terra. Isso é uma novidade a partir da cultura hebraica. Porque você tem que entender que esse livro, tal como os outros livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, Pentateuco, eles são escritos por Moisés. Moisés vai escrever, portanto, isso em que ambiente? Em que contexto? No contexto onde você vê Moisés é no contexto egípcio, no contexto do Êxodo. Então Moisés, ele começa a falar de Deus, contando o início da história a partir da revelação, de um Deus que não é como os deuses egípcios. Ou seja, esse Deus que não é o Deus de um povo apenas. Esse Deus que não é o Deus da fertilidade, que não é o Deus Sol, que não é o Deus da guerra, que não é o Deus que se manifesta na sexualidade. Esse Deus que se apresenta de modo inédito é o Deus criador dos céus e da terra. Então, esse Deus que vai se revelar lá na frente como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, um Deus que se manifesta através de um povo, mas através desse povo se coloca como Deus de todos os povos, isso é algo inédito na cultura da antiguidade. Então, esse Deus, criador de todas as coisas, o que é que ele cria? Um homem e uma mulher.
Ele nos cria como seres dotados de sexualidade. E, portanto, como Criador, é importante entender que ele possui toda a autoridade nessa questão. Ou seja, homem e mulher, dotados de sexualidade, com potencial reprodutivo e debaixo de sua bênção para encher a terra, sinalizando sua glória. Porque ele vai dizer, sejam férteis, multipliquem-se. Mais adiante ele vai dizer, encham a terra da minha glória. Glória no hebraico traz a ideia de peso da reputação. Então, nas culturas antigas, os soberanos, os déspotas, eles estabeleciam imagens. É até hoje aquilo que a gente chama de busto, né? Aquela figura, aquela cabeça, aquela estátua. Eles estabeleciam imagens em diferentes lugares para dizer, essa terra pertence a mim. Essa é a linguagem do Gênesis. Deus coloca na terra um homem e uma mulher, a sua imagem e a sua semelhança, para deixar claro que a terra e tudo que nela há pertence a Ele. E quando ele fala, sejam férteis e multipliquem-se, enchem a terra, ou encham a terra, e lá na frente ele vai dizer, encham a terra com a minha glória, com o peso da minha reputação, façam a minha imagem conhecida. Portanto, não apenas biblicamente, mas filosoficamente, é importante entender que a relação que Deus estabelece pactual desde o início, homem, mulher, com potencial reprodutivo. É claro, alguém vai levantar a objeção, mas Diego, e um casal que não pode ter filhos? Bom, isso é uma exceção à regra estabelecida por Deus. Obviamente nós sabemos que isso pode acontecer, algum nível de esterilidade, mas tudo que Deus coloca e tudo que Deus estabelece é sempre para o florescimento da humanidade. Portanto, para que a humanidade floresça, é imperativo que haja um homem e uma mulher dotados de sexualidade com potencial reprodutivo, estabelecendo aquilo que Paulo vai dizer lá no Novo Testamento, prefigurando no casamento a ideia de Cristo e sua noiva, ou seja, uma relação pactual, monogâmica e heterossexual para a glória de Deus. Tudo bem até aqui? Essa é a parte simples. Agora a gente vai começar a fritar. Por que é importante? Porque é uma questão de ordem autoritativa. Como aquele que desenhou, ele possui uma perspectiva autoritativa que nenhuma tradição, nenhuma cultura ou nenhum sentimento pode superar. E aí talvez você se pergunte, bom, por que você está falando dotados de sexualidade? Por que você está falando de sexo e não de gênero? Ok, muitos têm argumentado que sexo diz respeito à minha realidade biológica, enquanto gênero diz respeito à maneira como eu me identifico e então desenvolvo a minha sexualidade. Mas nós temos alguns problemas aqui. Quando foi que na história humana, nós estamos no século 21, ano 2023 da era cristã, quando foi que na história humana houve a diferenciação entre sexo e gênero antes do século 20? É uma pergunta retórica, mas a resposta é óbvia. Nunca houve esse tipo de debate. Mas a ciência, Diego, ela vai evoluindo e ela vai estabelecendo novas descobertas. Alguém pode argumentar. Que bom que a gente está falando de ciência, porque nesse caso não há qualquer comprovação científica desse conceito de gênero com esse significado. Portanto, o termo gênero é um neologismo. Gênero é masculino e feminino, mas gênero como tem sido tratado no nosso tempo, e é aí que eu vou explicar como é que a gente chegou nesse negócio e porquê de tudo isso, gênero é um termo em disputa, é a teoria de gênero. Não há qualquer comprovação científica disso como realidade, é fruto de um novo movimento da sociedade. Então, por que eu começo abordando o conceito de sexo, sexualidade e gênero? Porque é exatamente essa disputa que ela exemplifica e nos ajuda a entender exatamente o que tem acontecido no nosso tempo, aquilo que alguns têm chamado de revolução afetiva. Olha que interessante isso daqui. Essa notícia saiu no G1 do Rio Grande do Sul, dia 1º de setembro, agora, fresquinha, tá? Foi a notícia de uma decisão judicial inédita no Brasil, do dia 28 de agosto. 28 de agosto saiu a decisão, dia 1º de setembro sai essa matéria. Justiça reconhece união estável de trisal no Rio Grande do Sul e filho terá direito a registro multiparental.
Olha que interessante. Um casal de bancários, um homem e uma mulher, buscava reconhecimento do relacionamento que tinha com uma outra mulher, tá? Trisal, não é casal, trisal, são 3. Com uma mulher há cerca de 10 anos. Com isso, o bebê que eles esperam, então não apenas o reconhecimento da união estável, nós temos advogados aqui, tá? Isso dentro do ordenamento jurídico é uma loucura e é inédito. Tá? A gente vai conversar um pouco sobre direito afetivo depois. Não apenas a união estável de 3 pessoas, abrindo um precedente, não apenas um precedente, uma realidade legal inédita, mas uma questão também inédita de multiparentalidade, ou seja, o bebê que eles vão ter, porque uma das mulheres está grávida e deve nascer agora em outubro, terá direito a ter os nomes de todos. Então esse bebê vai ter 2 mães e um pai no registro. Interessante. E aí, mais interessante ainda, eu vou citar aqui um artigo escrito na Gazeta do Povo, por um teólogo muito conhecido no Brasil, inclusive é ele que primeiramente cunhou no Brasil o termo revolução afetiva, isso em 2013, por acaso um amigo pessoal muito querido, Guilherme de Carvalho, no seu artigo na Gazeta do Povo, que foi publicado, eu tenho aqui em algum lugar, dia 4/9, 4 de setembro agora. Ele vai comentar essa decisão, e só para a gente entender do que a gente está falando. Ele diz o seguinte: segundo noticiado por O Globo, a 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Novo Hamburgo reconheceu a união estável poliafetiva, perceba a linguagem, entre 3 pessoas, 2 mulheres e um homem, em 28 de agosto. Um casal que mantinha relação com outra mulher havia 10 anos buscava oficializar a relação com repetidas negativas de cartórios. Eles já haviam tentado várias vezes. Mas o cartório não podia registrar, até porque na Constituição, na legislação brasileira, fica claro que o casal é uma relação entre um homem e uma mulher, embora já tenhamos precedente de 2005 da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Mas poliafetivamente é outra coisa, tá? Isso, repito, é inédito. A decisão favorável veio do juiz Gustavo Borza Antonello. Mas sob qual fundamento? Conforme a citação da sentença na reportagem, olha que interessante, o fundamento foi a busca da felicidade. O que se reconhece aqui, abre aspas, é uma única união amorosa entre 3 pessoas, um homem e 2 mulheres, revestida de publicidade, continuidade, afetividade e com o objetivo de construir uma família e de se buscar a felicidade. Ele continua. Esse epicurismo pós-moderno, a gente vai trabalhar alguns desses conceitos daqui a pouco, levou à corrupção da moralidade, à distorção do direito da família e, ao contrário ao que pretende, injustiça para mulheres e famílias. A militância da nova esquerda e do afetivismo jurídico tende a transformar instituições culturais e sociais em tecnologias do self, do eu. Essa é a ideia. Ferramentas de autoafirmação e autoexpressão do indivíduo moderno, epicurista, secularizado e individualista. Há um paralelo aqui com a indústria, quando o aumento de alguns confortos produz dejetos tóxicos e altamente poluentes. Levanta a mão quem é advogado aqui. Eu sei que temos 2, 3, mais? Não? Ok. Vocês estão preparados para o que vai vir agora? Eu vou ler parte da sentença, tá? Abre aspas. Hoje o que identifica uma família é o afeto. Isso é a sentença do juiz nessa decisão. Final da sentença. Esse sentimento que enlaça corações e une vidas, a família, esse sentimento que enlaça corações e une vidas. A família é onde se encontra o sonho da felicidade. A justiça precisa atentar nessas realidades. E o juiz conclui o texto nesses termos. Sentença judicial, repito. Finalizo essa decisão permitindo-me transcrever a poesia de Lulu Santos, em canção lançada no início da década de 80. Abre aspas. Eu quero crer no amor numa boa, que isso valha para qualquer pessoa. Vocês estão rindo, né? Tem que rir mesmo. Que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era. De gente fina, elegante, sincera. Você está cantando na cabeça, né? Com habilidade para dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Mesmo sem se sentir, não há tempo que volte, amor. É um juiz falando isso. Vamos viver tudo o que há para viver. Vamos nos permitir. É mole? Isso é extremamente problemático. Mas a pergunta é, como é que nós chegamos até aqui? E para a gente entender como é que nós chegamos até aqui, eu preciso recontar um pouco da história
da civilização ocidental, e eu vou tentar fazer isso em poucos minutos, tá bom? Por exemplo, na antiguidade, é importante a gente entender que o povo hebreu, o povo de Israel, ele vivia como um povo distinto entre as demais nações. Então, por exemplo, o conceito de auxílio aos mais fracos, ele era existente apenas através do povo do pacto, o povo de Israel, o povo de Deus. Porque nas outras nações circunvizinhas, isso em meio aos assírios, aos babilônios e em vários outros povos, não havia essa consideração pelo mais fraco. Aliás, perpetua-se a ideia até hoje de que é o mais forte que sobrevive, quem não tem competência que não se estabeleça. Então, esse olhar por aquele quadrilátero da vulnerabilidade que é estabelecido pelo Deus de Israel e influencia a humanidade, ou seja, você tem um olhar pelo pobre, pelo órfão, pela viúva, pelo estrangeiro, isso é típico do povo de Israel. Isso é típico do povo hebreu. Por que isso é importante? Porque, obviamente, o povo de Israel vivia como uma contracultura, um sinal de influência sobre os povos circunvizinhos. E aí o que vai acontecer? A gente vai dar um salto e a gente chega no mundo greco-romano. Quando do Novo Testamento, você está ali no século I, quando você lê os evangelhos, por exemplo, você está no século I, e qual é a realidade do mundo daquela época? É o mundo greco-romano. Por que greco-romano? Porque é de uma cultura filosófica helenista, ou seja, vem ali da Grécia, que a partir de Alexandre o Grande domina rapidamente o mundo conhecido, de uma maneira como nunca antes vista. O Alexandre o Grande começa a abrir as suas alexandrias, as suas bibliotecas, que são centros de emancipação cultural, de influência para que a cultura vigente e o mundo conhecido pudesse ser então influenciado pela cultura e filosofia grega, mas isso é dominado depois pelo Império Romano. Então você tem uma mente filosófica grega, mas você tem uma força política, militar e econômica romana. Esse é o cenário do primeiro século no mundo, porque obviamente parte do mundo conhecido era dominado pelo Império Romano, tirando aqueles outros povos que, não sendo dominado por eles e não estando abaixo da Pax Romana, são chamados de bárbaros, são chamados de selvagens. Esse é o contexto. Qual é a ideia de civilização e, sobretudo, de família? Porque isso é importante para a gente na temática que a gente está abordando. O conceito de família era estabelecido a partir da figura do pater familias, o pai de família. Ou seja, tudo pertencia ao homem. A mulher era bem do homem. Os filhos pertenciam ao homem. Os escravos pertenciam ao homem. Os filhos dos escravos, as esposas dos escravos. Isso significa que literalmente esse homem podia impor a sua vontade sem limites. A mãe, a mulher, a dona de casa, a mulher de casa, digamos assim, naquela cultura que era verdadeiramente patriarcal, ela não tinha quase nenhum direito. Ela não tinha muita voz. E ela tinha a obrigatoriedade de uma vida monogâmica e casta. O homem não. O homem podia relacionar-se sexualmente com outras pessoas, homens, mulheres. Então valia tudo. Prostituição, pederastia, bissexualidade, pedofilia. Se ele olhasse para uma filha de um escravo e desejasse possuí-la sexualmente, ele podia. Eu quero pintar o quadro para vocês entendam o que era aquela cultura e aquele mundo. E aí, o que é que vai acontecer? Nós vemos o nascimento propriamente dito do cristianismo. Efetivamente. Havia um povo do pacto, o povo hebreu, e agora a figura do casamento do povo hebreu acaba sendo materializada pelo povo cristão, agora refazendo as relações e os tecidos sociais à luz da relação com Cristo. Aí nós temos aquilo que no século IV, a partir de 313, Edito de Milão, a gente vai chamar de a vitória da moralidade cristã. O que é essa vitória da moralidade cristã? Isso é o que o Kyle Harper vai chamar de primeira revolução sexual. Isso é importante. Porque nós estamos acostumados a pensar na revolução sexual do século passado, década de 50, 60, né? Que vai dar origem efetivamente às novas ondas do movimento feminista. A gente também vai tocar na superfície disso aqui. Mas o Kyle Harper ele vai dizer que essa é a primeira revolução sexual. E esse tema é interessante. Por quê? Porque havia um jeito de ser a família. Havia um jeito de orquestrar e organizar as relações conjugais. Havia um jeito de se relacionar entre marido e mulher, pai e filho, mestres e escravos. E aí vem o cristianismo e fala
de uma relação pactual, monogâmica, heterossexual, e isso reorganiza, reestrutura todo o pacto social da época. Isso vai fundamentar literalmente aquilo que hoje nós chamamos de civilização ocidental, que é fundamentada em uma cultura e uma ética judaico-cristã. E eu teria muito a dizer sobre isso. E eu não sei se vocês ainda estão comigo, eu espero que sim. Mas isso vai durar mais ou menos por 1000 anos. Ou seja, o início da cristandade, século IV. A cristandade efetivamente vai terminar um pouco mais à frente, mas eu quero fazer um paradigma de 1000 anos, onde século XIV a gente vai ter um novo movimento, tá? Que é o Renascimento, isso tudo. Mas por 1000 anos essa é a tônica. Ou seja, sob essas bases de um casamento, de uma família e de as relações cristãs, a sociedade ocidental ela é construída. Chamamos isso de cristandade. Interessante que não por acaso, quando os cristãos falam desse tempo, nós falamos de cristandade. Quando outros vão falar desse tempo, e a gente já vai abordar também um pouco isso melhor, vai se falar da Idade Média, ou Idade das, quem sabe dizer? Das Trevas. Interessante. Linguagem profundamente religiosa. Por que Idade das Trevas? Porque terá que existir um renascimento, séculos 14 a 16, vou falar sobre isso agora, e depois um iluminismo. Ou seja, fomos iluminados, saímos das trevas. Ciência como lógica de revelação cognitiva e intelectual, e fé como obscuridade. É assim que a história é contada. Então, no momento onde a cristandade fundamenta a construção da sociedade, embora fomos nós que criamos escolas, creches, hospitais, faculdades e tudo o que se conhece, as teorias sociais e a sociedade secularizada vai contar a nossa história como sendo o período cristão um período de obscurantismo, um período anti-ciência. Tanto que até hoje a gente fica meio em dúvida se fé e razão são realidades antagônicas, e definitivamente não são. É claro que eu não faço uma defesa crítica apontando que não houve erros durante a cristandade. Claro que houve, como sempre houve na história. Mas enfim. Aí o Guilherme de Carvalho, de novo, ele vai dizer que com a retomada da filosofia epicurista, linguagem filosófica, fundida com a visão escatológica cristã, ou seja, a visão de mundo, visão de futuro, de últimas coisas, já que tudo é matéria, o foco precisa ser a felicidade temporal. Gente, isso século XIV, hein? Essa concepção epicurista é ressuscitada no Renascimento. Nessa época, essa ideia está chegando, mas ainda estamos em uma sociedade cristã. Então perceba o que o Guilherme está falando aqui. Começa-se então um ideal da felicidade humana, da satisfação e do individualismo. Vai se perdendo um pouco as bases da teoria do bem comum, da teoria dos bens, da civilização, e começa-se então a pensar no eu, no self. No entanto, ainda dentro de uma cultura cristã, tá? A gente ainda vai ver o que isso vai dar lá na frente. Então, nessa época, essa ideia está chegando, mas ainda estamos em uma sociedade cristã. É daí que vem a ideologia do progresso. Isso é uma outra mudança de nomenclatura. Até aqui, usava-se a linguagem de providência, providência divina, aquele que rege todas as coisas. Providência é transformada por progresso. Você começa a tirar Deus da equação, do horizonte da história, e agora você não vive mais a partir de uma providência divina. Você vive a partir do progresso humano gerado, obviamente, pelo próprio homem. Você vai ver o que isso vai dar. É a fusão do cristianismo com o epicurismo. Passamos a batalhar para construir um mundo melhor, perfeito. Há um otimismo de que chegaríamos nesse paraíso, desde que tenhamos a ciência e a tecnologia certas. Nosso objetivo último não é mais a união com Deus. Nasce um poço de desejos. Surge a ênfase moderna da liberdade individual ou o ideal de personalidade livre. Você descobrir, à luz da teologia, que o ser humano criado à imagem de Deus importa? Ok. Mas se você descobre isso e tira Deus da jogada, o que sobra? O homem no centro de tudo. Ou seja, exatamente essa ideia do renascimento, como eu acabei de abordar, e aí a gente vai chegar nos séculos 17 e 18, o iluminismo. Você conhece esse cara,
Você estudou sobre ele, assim eu espero, René Descartes, filósofo, físico, matemático. Penso, logo existo. Ou seja, a ênfase agora no intelecto. Então não é mais creio, não é mais Deus que governa a história. É a partir do meu pensamento, a partir das minhas convicções, eu sou, portanto, um indivíduo. Eu tenho agora uma dignidade, não que é intrínseca e nem concedida por um ser maior, mas a partir do meu intelecto. Então, a cristandade histórica, ela de fato vai terminar no século XVIII, com o iluminismo, que vai propor para a humanidade uma visão alternativa à vida pública dominada pela fé. Ela é baseada, então, no racionalismo. A fé se move para a esfera privada, e aquilo que agora é digno de ser tratado na esfera pública não tem mais a ver com religião. Se está muito complicado e talvez você não está entendendo muito o que eu estou dizendo, eu vou simplificar. Tenta entrar numa faculdade e no primeiro dia diga para o seu professor, dependendo do curso que você vai fazer, que você é cristão. Aí você depois me conta o que acontece. Tenta algo um pouco mais ousado. Se forme na faculdade e aí tente ingressar num mestrado. E estabeleça a sua tese a partir de uma temática que dialoga com a cosmovisão cristã. E aí depois você me diz o que acontece. Muito provavelmente a sua tese não vai ser aceita. Se ela for aceita e você brilhantemente defendê-la, isso não será sem dificuldades e perseguição pelos 2, 3 ou 4 anos que assim você fizer. Simples assim. Por quê? Porque aquilo que o americano chama de uma economia de fatos e valores funciona da seguinte maneira. Tudo aquilo que é comprovadamente científico é digno de ser debatido na esfera pública. Tudo aquilo que é de cunho religioso, subjetivo e filosófico, é uma questão de foro íntimo. Então, a lógica é a seguinte, você é cristão, deixa o seu cristianismo na sua casa, não traga para a faculdade. Não traga para o trabalho. Não traga para o debate público. Muito embora o Estado seja laico, e a laicidade do Estado seja uma conquista do protestantismo, está se estabelecendo cada vez mais um laicismo, que é uma outra coisa, no qual o cristianismo tem cada vez menos voz pública. Então, tudo bem você entender, por exemplo, isso não sou eu que estou afirmando, foi noticiado há pouquíssimo tempo, tudo bem você estabelecer, inclusive com a possibilidade de ser atendido pelo SUS, Sistema Único de Saúde, processos terapêuticos a partir de religiões de matriz africana, tudo bem. Mas vai dizer que a igreja é comunidade terapêutica no sentido pleno da palavra, aquela que traz cura. Não, aí você está estabelecendo a sua religião sobre os outros e, portanto, você é passível da condenação social, por assim dizer, ainda não criminal, ainda não, de intolerância religiosa. Então isso começa a ser desenhado a partir do iluminismo. O Ocidente, Richard Tarnas vai falar, perdeu sua fé cristã e encontrou uma nova na ciência e no homem. E aí eu cito aqui o Abraham Kuyper, que vai dizer isso no final do século XIX. Ele fala o seguinte, finalmente o modernismo, então a gente sai do período Idade Média, Média Tardia, para a modernidade, isso século ali XIX. Finalmente o modernismo que nega e abole toda a diferença. Olha que interessante. Não pode descansar até ser produzido mulher-homem e homem-mulher. E colocando toda a distinção em um nível comum, destrói a vida por colocá-la sob a maldição da uniformidade. Um tipo deve responder por todos, uma uniformidade, uma posição e um mesmo desenvolvimento de vida. E tudo quanto vai além e acima disto é considerado como um insulto à consciência comum. Isso em 1898, não é nesse ano. Não é 10 anos atrás. Tá? Agora eu quero entrar efetivamente, e eu vou correr, naquilo que a gente está chamando de revolução afetiva. Tá bom? Já caminhando aí para uma conclusão daqui a pouco. Eu quero citar essa socióloga marroquina, que é professora de sociologia na Universidade Hebraica de Jerusalém, a Eva Illouz. Ela trouxe uma contribuição muito importante. Ela vai apontar que esse novo fenômeno, que ela chama de capitalismo emocional ou capitalismo afetivo, surge no início do século XX.
ou ganha força no início do século XX, mais especificamente nas décadas de 20 e 30. E aí é interessantíssimo que ela vai dizer o seguinte, que dois atores importantes, cruciais e perigosos, são protagonistas desse capitalismo emocional afetivo moderno. São eles a psicologia e o feminismo. Não sei se você sabe, a psicologia é uma ciência um tanto nova, ela tem aí 150 anos. A psicologia como profissão no Brasil, ela foi regulamentada, pasmem, 1962. Olha aí, foi ontem, 1962, século XX. Então, o que é importante aqui para nós entendermos? Ela vai dizer que a psicologia, ela traz uma nova conotação para a sociedade, que é essa sociedade terapêutica. Ou seja, ela reconstrói a identidade do indivíduo moderno a partir de um sujeito frágil e precário que precisa de autoafirmação e aceitação. Faz sentido, né? A gente consegue se identificar com essa realidade de uma sociedade de pessoas cada vez mais fragilizadas. Ela não vai dizer isso ainda, mas eu vou adicionar pessoas cada vez mais adoecidas. Eu acho que é um tanto evidente. Basta você conversar com pessoas na rua, ou basta você ter acesso a redes sociais para você perceber que a sociedade está padecendo de patologias assim assustadoras. A gente está num tempo, em 2023, que tem gente fazendo live de NPC. Se isso não é, quer dizer, se isso não é uma denúncia significativa do adoecimento da sociedade, eu não vou imitar como é que faz milho, eu não vou, thank you for the rose, mas eu vi esse negócio. É bizarro. É bizarro. E ela vai dizer que o processo de psicologização é um processo que contribui. Tá? Por quê? Porque aí a gente entra no campo do domínio das competências afetivas. Aí eu preciso que você preste atenção nisso para você entender o que eu estou tentando propor aqui. Perceba, por exemplo, a linguagem que nós usamos hoje. Tá? Até pouco tempo, media-se a inteligência pelo QI. Não sei se vocês pegaram isso, tá? Talvez alguém pegou, os mais velhos pegaram, coeficiente de inteligência. Então você media a superdotação e tudo mais pelos indicativos ou os indicadores do QI. Hoje esse negócio não faz muito mais sentido. Por quê? Porque nós não vivemos em uma sociedade de realidades objetivas. Vivemos em uma sociedade em realidades subjetivas. E a linguagem que a gente usa não é mais inteligência, são múltiplas inteligências. É inteligência emocional. Se você não tiver inteligência emocional, você não dá conta de trabalhar numa empresa hoje. Ou seja, a ideia da resiliência, a ideia do perfil colaborativo. Então, colaboradores, porque funcionário é politicamente incorreto. Os colaboradores hoje, eles são contratados não a partir das suas competências objetivas. Eles são contratados, sobretudo, pela maneira como eles se relacionam com as complexidades do tempo em que vivemos. Então você já não fala mais de hard skills. Você fala sobre como competências do futuro, e isso é a psicologia dentro do conceito da gestão e administração moderna. Tá? Teria muito a dizer sobre isso aqui, mas eu não tenho tempo. Hoje é trabalhada a ideia das soft skills. Ou seja, não é mais o que você sabe fazer, é se você tem capacidade comunicativa, se você sabe exercer liderança, se você tem flexibilidade e resiliência, se você é apto no ambiente da resolução de conflitos, se você trabalha bem em equipe e se você é criativo. Bom, isso é essencialmente errado? Eu não estou estabelecendo juízo ainda sobre o que é errado, sobre o que é certo. Mas o que eu quero que você entenda é que a sociedade mudou o seu eixo. Mudou os seus parâmetros avaliativos. Se o René Descartes dizia, penso, logo existo, o ser humano hoje, sobretudo aqui os mais jovens, tá? Isso é o retrato do pós-moderno, é sinto, logo sou. Porque se você ousar falar contra aquilo que eu sinto, por mais subjetivo que isso seja, você está usando de linguagem violenta e afrontando a minha identidade. Não é isso que está acontecendo? Então, isso é uma construção social. Então, ela vai falar que isso passa, sem dúvida alguma, pelo advento de uma sociedade terapêutica. Mas, ela também vai dizer que um outro protagonista crucial e perigoso é o feminismo. E aí eu queria colocar aqui na tela algumas imagens, algumas
notícias. Por exemplo, isso daqui de uma rede de comunicação alemã. Meio século de revolução sexual, liberdade ou novas amarras? Na Alemanha Ocidental, o fim dos anos 60 foi marcado pela revolução social, cultural e sexual, mas com a libertação também vieram novas pressões e expectativas, sobretudo para as mulheres, e o comércio saiu ganhando. É aquilo que a Eva Illouz estava chamando de capitalismo afetivo. Com a promessa ilusória da libertação e empoderamento das mulheres, as mulheres nunca sofreram tanta pressão e tanta escravidão social como no pós-revolução. Existiram avanços? Certamente, são inegáveis. Mas a gente tem que discutir para onde esse negócio foi. E aí, quem sabe, eu não sei se essa imagem te choca, mas nós vemos realidades como essa. Nós vemos esse casal. Nós vemos nomenclaturas como essa, meu corpo, minhas regras. Nós vemos, essa é quentíssima. Essa é notícia de ontem, então eu trouxe o que há de mais atualizado para vocês. Rosa Weber, ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai se aposentar agora em outubro, deixa como seu legado, praticamente nas últimas semanas, pautar um projeto fruto de um pedido do partido PSOL em 2017, para descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. Do que isso se trata? Que se isso for aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, e eu tenho fortes indícios para crer que será, as mulheres, por quaisquer razões, voluntariamente e sob nenhuma justificativa plausível, elas poderão matar crianças no seu ventre até o 3º mês de gestação. E eu estou usando a expressão matar deliberadamente e intencionalmente, porque eu acho que a gente tem que dar nome para as coisas. E é matar bebês no ventre, não é matar fetos. A gente está falando de nascituro, a gente está falando de dignidade da vida humana. O que é curioso do pedido do PSOL é que eles fazem uma vinculação um tanto sinistra à Constituição Federal, falando exatamente da dignidade humana e da liberdade humana. Liberdade para matar, o que realmente me gera profundas dificuldades. A Rosa Weber, em plenário virtual, já votou favoravelmente. O ministro Barroso pediu vista, suspendendo esse julgamento e fazendo com que ele seja, então, em tempo oportuno, levado ao plenário presencial. Ok, se isso for depois de 2 de outubro, que é a data da aposentadoria da Rosa Weber, ainda assim, por ter registrado o seu voto ali virtual, o voto dela está garantido, o voto está dado e ela vota para descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. Hoje eu recebi essa mensagem, essa imagem, eu fui pesquisar, factual, eu achei interessantíssima. Isso é na cidade do Recife. Foi aberto um ambulatório integral de saúde da mulher e da pessoa com útero. Interessante. Pessoa com útero. Enfim, meus advogados me dizem que eu não posso comentar mais nada sobre isso. Até porque esse daqui está sendo gravado. E vamos lá. Então, o feminismo, por que a Eva Illouz aponta que o feminismo é um dos protagonistas? Porque ele vai desembocar na revolução sexual que tem seu ápice na década de 60. Lembra que eu falei da primeira revolução sexual, a partir do Kyle Harper? A primeira revolução sexual é a vitória da moralidade cristã sobre um mundo sem freios. A segunda revolução sexual promete libertar a todos. Porque a primeira, de fato, libertou. Libertou mulheres e crianças. Porque eu esqueci de falar, mas na cultura greco-romana havia uma prática, era que a prática da exposição. Você deixava a sua criança na rua, deixava subir o morro. Se fosse devorada por lobos, o problema é deles. Isso ficou muito famoso no cinema a partir dos espartanos. Talvez você tenha visto isso. O Leônidas é levado lá e ele luta com lobos. Lembra disso? Filme 300. Não sei se eu estou muito velho e se vocês sabem o que é filme 300. E ele vai lá e aquilo vai torná-lo um verdadeiro soldado. Enfim. O cristianismo vem e para com esse tipo de coisa. Então olha que interessante. Não há morte, não há assassinato deliberado de crianças a partir de uma concepção
societária, ou de sociedade, de civilização, do século IV até mais ou menos meados do século XX. Apenas com a revolução sexual e a lógica dos direitos individuais, nós voltamos a matar crianças e achar que está tudo bem. E eles chamam isso de revolução sexual. Então essa segunda revolução promete libertar a todos, mas mata o sexo e mata a infância. Lembra que eu falei que a gente vive numa sociedade hipersexualizada? Falamos muito sobre sexo, mas os jovens nunca fizeram tão pouco sexo. E aí isso não é para vocês ficarem animadinhos, vocês que não estão casados. Não é um incentivo à relação sexual pré-casamento de maneira alguma, mas é afirmar que cada vez mais as sociedades onde o individualismo, o antropocentrismo tem crescido, a secularização tem tomado o escopo do pensamento, são sociedades em que, inclusive viciadas por pornografia e outras coisas, se relacionam cada vez menos sexualmente. Se você não acredita, basta você perguntar para alguém que é um pouquinho mais velho que você, e eles vão te contar uma coisa que, se você tem menos de 20 anos de idade, você vai ficar estarrecido. Na nossa época e na época dos meus pais, e desde o início da civilização, desde o início não, há algum tempo atrás, quando um homem e uma mulher estavam interessados um no outro, eles conversavam, eles não mandavam direct. Eles não entravam em aplicativo para dar match. Eu sei que é difícil vocês crerem nisso. Eu sei que essa coisa de pessoas conversarem, flertarem, conquistarem e se relacionarem, eu sei, é coisa de gente velha, mas era assim. Então tá vendo? Nem conversar mais sobre os sentimentos acontece em uma sociedade hipersexualizada, fruto de uma revolução sexual que promete ganhos, mas na verdade só estabelece perdas. Mata o sexo porque deseja abolir a ideia de homem e mulher. Hoje já não se fala de homem e mulher, mas se fala de homem cis e mulher cis. Fala-se então a partir do feminismo, primeira, segunda, terceira, alguns falam de quarta onda, revolução sexual, que vai dar origem ao movimento LGBT. E aqui eu estou falando do LGBTQIAP+, acho que é isso. Acho que parou no AP+, por enquanto. Esse movimento, como elemento de caldo cultural, eu não falo aqui da homossexualidade, mas eu falo do movimento enquanto militância político-ideológica. Isso nasce ou tem suas raízes na luta feminista. Então é isso que a gente tem que entender que vai acontecendo. Então mata o sexo porque deseja abolir a ideia de homem e mulher, e mata a infância porque mata bebês dentro dos ventres das suas próprias mães. Ou seja, voltamos a Roma do primeiro século. Voltamos àquilo que alguns podem chamar de neopaganismo. Uma sociedade que tira Deus do horizonte da história, que traz o homem como centro de todo o universo e que estabelece seus afetos, desejos, paixões e direitos acima de qualquer teoria de bem-estar social, acima de qualquer realidade de benfeitoria pública, porque o que importa sou eu. Afinal, meu corpo, minhas regras. Trata-se, portanto, o bebê como apenas um apêndice do corpo da mãe, e não como uma outra vida, não como um outro corpo. E, portanto, intrinsecamente digno pela sua própria existência. Nasce, portanto, a ideia do direito afetivo. Isso é interessante para os advogados, mas é interessante para todos nós. A Maria Berenice Dias, citada nos votos do STF pelo ministro Celso de Mello, em 5 de maio de 2011, ela relaciona a ideia de união civil homoafetiva, isso acontece lá em 2011, e a Maria Berenice Dias, uma teórica, uma pensadora nesse campo, ela é citada por um ministro do Supremo Tribunal Federal para, então, estabelecer a união estável. Tá? E aqui, de novo, não estou julgando o mérito, estou recontando a história, como é que a gente chegou onde a gente chegou, a união estável civil homoafetiva. Ele vai citar e ele recorre ao conceito de que o direito à felicidade é fundamental e vincula isso ao princípio da igualdade, para vincular isso à Constituição. Só tem um problema: o casamento, historicamente falando, é uma instituição moral. Qual a definição um pouco de revolução afetiva para clarear um pouco para vocês? A sociedade é regida por campos de poder. Existe o campo moral, existe o campo político, existe o campo do direito, existe o campo econômico, existem vários campos. Nasce o campo afetivo.
Aquilo que eu estou falando a partir da psicologização, sociedade terapêutica, feminismo, revolução sexual, nasce o campo afetivo. Essa ideia de que o homem merece ser feliz e sua felicidade está acima de tudo, não importam as consequências. Qual é o problema? Uma vez que nasceu esse campo, ele não vai deixar de existir. O problema é quando um campo de poder quer exercer predomínio sobre outro campo de poder. Então o campo da afetividade começa a exercer, por exemplo, um domínio ou um predomínio sobre o campo do direito. Nasce a ideia de direito afetivo. Em certo sentido, isso é uma violência. Porque não é um diálogo entre campos de poder. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Não é um diálogo entre campos de poder. É um campo, vou usar uma linguagem da psicologia, sublimando outro campo. É fazendo outro campo sucumbir. Isso está acontecendo também no direito religioso. O campo afetivo sobre a liberdade religiosa. Então, eu como pastor e teólogo, há coisas que eu tenho que ter muito cuidado ao dizer, sobretudo aquelas que vão para a internet. Porque, embora eu tenha, teoricamente, segurança constitucional e fala a partir da minha liberdade religiosa assegurada na Constituição brasileira, liberdade de culto, portanto inviolável, quando o campo afetivo se sobrepõe ao campo das liberdades religiosas, agora pode ser que pastores e teólogos sejam cerceados na sua fala quando estabelecendo determinações bíblicas. É um tempo muito estranho que a gente está vivendo. Bastante estranho. E aí, a gente vai perceber que isso acontece em vários níveis. E, gente, a coisa está tão complexa que até um cristão se perguntado, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é o mais simples, eu poderia dar outros complexos, acerca da homossexualidade, por exemplo, se eu perguntar para um cristão comum e eu falar, tá, o que a Bíblia diz sobre essa realidade? E os cristãos vão dizer, ela está em antagonismo ao princípio criacional de Deus, ela é pecado. Mas quando você pensa em um amigo, em uma amiga, e você fala, mas não é justo. Afinal, por que ele não pode ser feliz do jeito que ele quer? Afinal, por que nós não podemos, e eu não estou fazendo a relação equivalente, tá? Eu não quero cometer tal injustiça. Mas esse pensamento elevado à potência, qual o problema de uma relação poliafetiva? Se isso traz felicidade. Se a felicidade é a base pelo qual nós estabelecemos os direitos hoje. Qual é o problema em uma relação pedófila? Eu estou fazendo perguntas retóricas aqui. Afinal, se um homem se sente sexualmente atraído por crianças e isso o faz feliz, qual é o problema se ele tem todo o direito à felicidade e à liberdade? Percebe como essas questões são problemáticas? Existem alguns campos, existem os campos do direito, existem os campos da moral. Então, por que o cristão pós-moderno tem esse sentimento quase que de culpa? Porque a igreja contemporânea, em muitos aspectos, também é subproduto desse discurso afetivo. Porque, sobretudo, as igrejas pentecostais e neopentecostais, com todo o meu respeito, já se renderam ao discurso afetivo e o discurso do bem-estar. Vide teologia da prosperidade, ou teologia coaching. O que importa é que você vença, seja feliz, rico, próspero, nunca fique doente. E isso é o que é pregado a partir dos nossos púlpitos. Ou seja, o Michael Gorin, ele vai dizer... Opa, eu esqueci do Philip Rieff. Meu Deus, isso era tão importante. Pulei completamente o Philip Rieff. O Philip Rieff diz que o homem religioso nasceu para ser salvo, o homem psicológico nasceu para ser agradado. Ou seja, ele está falando dessa nova configuração do ser humano, de uma modernidade tardia ou de uma pós-modernidade. Mas aí eu vou citar o Michael Gorin, já caminhando para o final. Ele diz que quando a igreja assume o papel designado a ela numa cultura de consumo e aceita ser moldada por essa história, ela se torna mera vendedora de bens e de serviços religiosos. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, na melhor das hipóteses e no melhor dos ambientes, nós, cristãos, ainda lutamos para não fazer uma análise do culto baseado nas nossas experiências. Na melhor das hipóteses, você vem num culto com a melhor das boas intenções, num culto de domingo, tá? Não numa palestra como essa, num fórum, e você vai analisar o culto, se ele foi bom ou se ele foi ruim, dependendo da performance, não do conteúdo. Isso é muito problemático. Você vai analisar a performance do grupo de louvor.
Você vai analisar a performance, a retórica, a capacidade comunicativa do pregador. E se você é um pouco mais afetivo, você vai analisar o culto sobre a sua experiência emocional, trocando em miúdos, se fez chorar ou não fez. Porque se não fez chorar, não teve unção. Para usar uma linguagem bastante pentecostal. E se não teve unção, não foi bom. Não foi um bom culto. Então, percebe como essa coisa é problemática? Como nós somos subprodutos dessa cultura? Entendeu o tamanho do problema? Ou seja, se a igreja, inclusive, virou commodity e ambiente de satisfação do cliente, perdoe meu latim, lascou. Lascou. Enfim, teria muito mais a falar sobre isso. Encerrando aqui. Eu quero encerrar com duas citações. Uma do Greg Lukianoff e do Jonathan Haidt. Eles vão dizer que no século XX a palavra seguro geralmente significava segurança física, estar seguro, estar protegido. O grande triunfo dos Estados Unidos na segunda parte do último século o tornou seguro para as crianças. Mas gradualmente no século XXI, em alguns campos universitários, esse significado de segurança sofreu um processo de fluência do conceito, está vendo aí os neologismos, muito típicos da pós-modernidade, ou daquilo que alguns vão chamar de modernidade tardia, é um termo em disputa, e expandiu-se para incluir segurança emocional. Por exemplo, em 2014, Oberlin College publicou diretrizes para o corpo docente, instando-os a usar avisos de gatilho para mostrar aos alunos que você se preocupa com a segurança deles. O resto do aviso deixou claro o que realmente a direção esperava do seu corpo docente. Mostre aos alunos que você se preocupa com os sentimentos deles. Você pode ver a fusão de segurança e sentimentos em outra parte do memorando, que exortava os professores a usar o pronome de gênero preferido de cada aluno, por exemplo, ele ou dile, para os alunos que não querem ser chamados de ele ou ela. Não porque isso foi respeitoso ou apropriadamente sensível, mas porque um professor que usa um pronome incorreto, abre aspas, impede ou prejudica a sua segurança em uma sala de aula. Percebeu como os conceitos mudaram para essa realidade afetiva? E termino citando aqui o Luc Ferry, no seu livro Famílias, Amo Vocês, ele diz: não se para de dizer e repetir, o século XX funcionou como um ácido. Os princípios de sentido e de valor que formavam os quadros tradicionais da vida humana, em sua maioria, desmoronaram ou, no mínimo, apagaram-se bastante. O século passado dedicou-se à desconstrução das tradições, assim como à elevação potencial do individualismo. As duas caminham juntas, mas falta compreender o porquê, bem como entender o que essa evolução dos costumes e das mentalidades eventualmente trouxe de novidade, se for o caso, de vantagem. A erosão das tradições, quaisquer que sejam, suas eventuais consequências benéficas a longo prazo, tem o efeito imediato de suscitar angústia. Ainda mais porque essa erosão vem acompanhada de um fenômeno objetivamente aflitivo, a perda do controle do desenrolar da história, que tende a nos escapar cada vez mais. Ou seja, não apenas somos uma sociedade cada vez mais adoecida psicologicamente, de um termo mais genérico, mas somos uma sociedade cada vez mais depressiva, cada vez mais ansiosa. Com a erosão das estruturas sociais que conservam a construção de uma sociedade ocidental por séculos, agora, abrindo mão de tudo isso e partindo para o subjetivismo e para o relativismo, ninguém mais sabe o que fazer. Por exemplo, e termino com essa, e aí quem sabe nada do que eu falei pode me dar um problema, mas esse final pode me dar um problema com alguns de vocês, é você pensar em uma sociedade que coloca o pet como substituto afetivo das relações humanas. Eu não estou falando que você não possa ter um animal de estimação, eu tenho o meu. Mas quando você chama o seu animal de estimação de filho e filha, eis aí um problema. Quando essas relações são deturpadas, isso indica efetivamente que suas relações humanas não são saudáveis. Eu já vi da boca de muita gente literalmente dizer: eu prefiro o bicho do que o ser humano. Talvez você já tenha ouvido isso também. Isso é tão interessante e pode parecer engraçado, mas tem um sujeito chamado Peter Singer. Ele elaborou isso de modo mais sofisticado, a adoção afetiva do animal, que ele vai chamar de especismo, que basicamente é dizer o seguinte: um animal, um pet, tem tanto valor intrínseco e é tão digno quanto esse bebê que está no seu colo. E aí você fala: tá bom, eu posso concordar ou não concordar. Mas isso está tão estranho. E objetivamente talvez ninguém afirme isso, mas subjetivamente essas realidades já foram introjetadas na nossa mente, coração e nesse corpo afetivo, que é hoje o ser humano pós-moderno, que, por exemplo,
Se um animal e um bebê valem a mesma coisa, tudo bem matar bebês. Aliás, não exatamente. Porque matar ovos de tartarugas marinhas é um problemão. Matar bebê nem tanto. É isso. É isso que eu tinha a dizer. Eu tinha muito mais a dizer, mas eu queria propor aqui para vocês um pouco de uma reconstrução histórica, sociológica, filosófica, de como a gente chegou no tempo em que a gente chegou. Para que você entenda que a discussão não é tão rasa apenas como direita e esquerda. Eu afirmo que o progressismo, moralmente falando, e talvez isso doa a alguns, é certamente muito mais danoso. E eu acho que, historicamente, eu acabei de provar isso. Agora, a discussão não pode ser tão rasa, não pode ser tão torcida de futebol. E o que a gente vai fazer enquanto sociedade, sobretudo enquanto família da fé, afinal somos cristãos, diante dessas novas realidades? Bom, eis o desafio e não é fácil, tá bom? Pedro, eu sei que eu estourei tudo que eu tinha para estourar. Eu vou pedir para parar a gravação agora,